Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus nos abençoa para juntos continuarmos a olharmos com muita atenção para a palavra de Deus. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. E nesse trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023, estamos estudando através da revista produzida pela editora Betel Dominical, o livro de Gênesis, que traz o tema A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 7, que traz o tema Abraão e a prova de fé. Então vamos juntos resumir esta lição. Eu convido você para pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia e vamos trilhar esses passos, essas orientações, esses conselhos da palavra de Deus. Nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo de número 22 e o verso de número 8, a parte A. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, você que é leitor da Bíblia conhece essa passagem de diversos ângulos. E você que porventura esteja pela primeira vez compartilhando juntos esse capítulo, essa mensagem, esse estudo, eu quero começar dizendo que a minha fé, a sua fé e a confiança em Deus nos leva a alguns desafios e principalmente a um propósito, não um propósito de homens, mas um propósito de Deus para os homens. Verdade aplicada, como de discípulos de Cristo, enquanto neste mundo vamos passar por diversas provações que contribuem para nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Então, os desafios são favoráveis a nós mesmos e o propósito é para a glória de Deus, é para a história de Deus na minha e na sua vida. A lição tem 3 objetivos. Primeiro, falar sobre a provação de Deus a Abraão. Segundo, mostrar a obediência de Abraão a Deus. E terceiro, explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Deus tem uma providência através de Jesus na sua vida. E os textos de referência para o deslanche dessa lição está em Gênesis capítulo 22, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Introdução. Assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Este episódio na vida de Abraão nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. Aqui eu deixo sugerido uma referência para a minha e para a sua fé, o livro, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 7. Confira na sua Bíblia, para nós ter uma noção do nosso desafio de fé e
e no propósito de Deus para nossas vidas. Tópico de número 1, aprovação. No primeiro chamado de Abraão, Deus diz: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Neste momento, ele chama Abraão novamente e diz: toma agora o teu filho e o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É muito bom nós atender o chamado de Deus. É muito bom nós viver o propósito de Deus. Mas é um desafio quando Deus quer nos ajustar no seu propósito. Quando Deus quer nos levar ao cumprimento do seu propósito em nossas vidas. É aí aonde entra o desafio que nos leva a chegar até o céu. Porque nos dias atuais o desafio é grande. Observe que o chamado de Deus na vida de Abraão exige renúncia, exige uma decisão, exige uma escolha. Subtópico de 1.1. Recebido por milagres, entregue pela fé. O apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante para a fé. Provar sua qualidade e pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Cristo. Queridos, a mensagem do Evangelho hoje é anunciar a volta de Cristo. A mensagem do Evangelho hoje é preparar as pessoas para o arrebatamento. A mensagem do Evangelho hoje, não só hoje, mas a partir de Gênesis capítulo 3 e o verso 15, a partir da nova aliança de Deus com Noé e a partir do chamado de Deus a Abraão. A mensagem é anunciar Deus como prioridade para a minha e para a sua vida. É um desafio, porque eu tenho plano, eu tenho sonho, eu tenho expectativa, mas o desafio é: será que os meus planos, os meus sonhos, as minhas expectativas se igualam à de Deus? É isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Por isso, é um desafio eu analisar, comparar e ver se está de igualdade com o que Deus tem para a minha vida. Porque Ele me chama para um desafio, mas me chama para um propósito. E esse propósito vai além da minha vida, vai além da minha casa. Subtópico 1.2. A quem amas? O amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que Abraão mais amava e ainda assim estaria disposto a oferecer a Deus. Querido, aqui há um desafio
diante da cultura, diante da vida pessoal, diante da família e diante do que eu projeto para o meu futuro. Há um desafio. O que você ama? Porque diante dos 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Amarás a Deus, o Senhor teu Deus, acima de tudo. E o segundo, amarás o teu próximo. É um desafio. Eu amo mesmo a Deus? Ou eu amo o que eu projeto como critério, como princípio para a vida? Ou eu amo a minha cultura, minha religião? Ou eu estou disposto a negociar, a renunciar o que eu aprendi a respeito de Deus e o que Deus quer me ensinar para segui-lo? Porque, queridos, eu servir a Deus e ser beneficiado nisso é muito satisfatório. Mas eu me dispor a servir a Deus e deixar que Ele guie a minha vida, me leve aonde Ele quer que eu chegue, seguindo os seus passos, seguindo as suas orientações, seguindo os seus ensinamentos, cumprindo e obedecendo os seus mandamentos. É um desafio. É para isso que nós, como igreja de Cristo, somos chamados não para apenas desfrutar da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, mas observe que Cristo chamou 12 homens e a instrução final: seja minhas testemunhas até os confins da terra. Mas eu falo para você sem medo de errar. Atender o chamado de Deus é satisfatório. Porque antes do chamado de Deus na minha vida, eu conheci apenas um lado da vida. Quando eu me aproximei e atendi o chamado de Deus, eu descobri que a vida tem uma outra face. E essa outra face da vida, você, eu, nós só conhecemos quando conhecemos a Cristo. Porque Ele é a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é os princípios construtivos para a vida, é Ele que traz esperança para a vida, é Ele que conduz a vida nos caminhos eternos e nos leva de volta para Deus. 1.3 Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você já parou e analisou? Será que a sua vida está de acordo com a vida de Deus? Jeremias, capítulo de número 29, você vai encontrar essas expressões. Os pensamentos que eu tenho para vós é pensamento de paz. Deus não tem pensamento de conflito, de guerra para você. Ele tem pensamento, tem projeto, propósito de uma vida de paz. E você vai encontrar ainda essas expressões. Se você me buscar de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado por vós.
vocês me encontrarão. Então observe, servir a Deus é por completo, servir a Deus é por inteiro, servir a Deus é viver em um mundo rodeado ou dominado pela morte e desfrutar da vida. Servir a Deus é viver num mundo de conflito e de guerra, mas viver em descanso, em paz, desfrutar de pastos verdejantes e de águas tranquilas, deixar que o Deus Criador em Cristo Jesus nos leve às grandezas, às preciosidades e os valores da vida. Você está disposto a viver a vida de Deus? Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida. Além de muitas riquezas, uma geração grandemente numerosa. Mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Queridos, o chamado de Deus na sua vida não é uma projeção apenas terrena. O chamado de Deus na minha e na sua vida não é um temporal, não é transitório. O chamado de Deus na minha e na sua vida tem um propósito que transcende a essa vida, nos conecta ao céu e nos arremessa para a vida eterna. Não viva buscando a Deus apenas pelo transitório, pelo temporal, pelo que vai ficar para trás. Busque a Deus pela vida eterna que Ele tem a oferecer. Nós vamos passar pelo deserto? Vamos. Nós vamos passar momentos obscuros na vida? Vamos. Mas não tenha medo. Ele está comigo e com você. Ele ainda continua sendo o bom pastor. Tópico de número 2. A obediência. Quando amamos a Deus mais do que tudo, queremos obedecê-lo em todo o tempo. Sabemos que Ele sempre tem o melhor e bem-aventurado aquele que se submete à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, para nós desfrutar disso, é preciso eu renunciar a mim mesmo. É preciso eu entregar todo o meu ser, todos os meus projetos, todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas na mão de Deus. Foi o que ele disse para Isaías. Isaías, os meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Isso está em Isaías capítulo de número 55. Leia e você vai encontrar essas expressões. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas para isso, preciso olhar para o Salmo de número 37 e cumprir o que ali está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não do meu jeito, mas do jeito dele. Eu quero te dizer, servir a Deus é um desafio, mas é satisfatório, é gratificante, é recompensador, porque os propósitos que se cumprem na minha e na sua vida não é propósitos humanos, é propósito do Deus soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos. 2.1
uma pronta obediência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, ou bem cedo. Certamente Abraão não conseguiu dormir aquela noite. Ele está ansioso para passar por aquela difícil via de obediência. O desafio aqui, irmão e amigo que está assistindo esse vídeo, é sobremodo dificílimo demais. Observe, Abraão tinha 75 anos quando chamado. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Agora, depois do nascimento do menino, passa-se de 12 a 15 anos. Ele já está bem avançado. Já está ali desfrutando da bênção de Deus, da promessa de Deus. E de repente Deus lhe aparece e pede o seu único amor, o seu único filho, o filho da promessa. Não foi um desafio fácil, mas tinha um propósito. A Bíblia não nos é clara o que estava acontecendo. Mas se nós pensar, se nós analisar o texto, nós vamos perceber que até o nascimento de Abraão, ou o nascimento de Isaac, Abraão, sempre que mudava de um lado para o outro, ele levantava altar. Quando nasce Isaac, ele fixa a celebrar a vida de Isaac. Deus estava chamando de volta Abraão para ele. Porque os meus olhos, os seus olhos, a minha atenção e a sua não pode estar apenas no que recebemos de Deus. Os meus olhos e os teus olhos, a Bíblia diz que tem que se manter no alvo, que é Cristo Jesus. Você pode dizer, irmão, mas Abraão não ouvia falar de Jesus, claro, mas o alvo dele ainda era Deus. Foi o que Deus disse para ele no capítulo de número 15 e o verso 2. Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, a tua recompensa. Então, não olhe para o que você já tem, não fique preocupado com os seus bens, fique preocupado em me contemplar o tempo todo. Em outras palavras, mantenha seus olhos fixos em Deus e o propósito dele se vai te conduzir. Mantenha seus olhos em Deus e os propósitos de Deus irão te conduzir. 2.2 Uma obediência cheia de esperança. Obedecer não é fácil, irmão e amigo. Obedecer não é fácil. Muitas vezes a obediência exige de mim fazer o que eu não quero. Mas vale a pena. Principalmente se você entender que a ordem que você tem que executar e viver é de Deus. Vale a pena. Analise as ordens que você recebe, que você ouve, que lhe direciona, se é de Deus ou é meramente de homens. Como é que eu vou saber? A Bíblia diz que eu e você temos o Espírito Santo. Então entendo eu que uma das funções do Espírito Santo é me ajudar nessa área de discernir que voz eu estou ouvindo, a quem eu vou obedecer. Embora Abraão já tivesse o filho Isaque, seria por meio de Isaque que Deus prometeu cumprir
suas promessas em Cristo. Uma das etapas do desafio, do propósito, Deus já tinha cumprido. Abraão já estava desfrutando, mas não se restringia apenas ali. Tinha que ter um prosseguimento, um andamento, um deslanche, um caminhar. É aí aonde muitas vezes nós somos surpreendidos. É porque às vezes nós entendemos que algumas coisas de Deus já se cumpriu na nossa vida e nós queremos relaxar. Nós queremos nos acomodar. Nós achamos que já está bom. Deus tem muito mais para você. Ele quer alcançar uma família através da sua vida. Ele quer alcançar a sua família através de você. Ele quer alcançar a sua parentela através da sua vida. Ele quer abençoar pessoas através da sua vida. E eu não estou falando de bênçãos financeiras, eu estou falando de bênçãos eternas, bênçãos espirituais, bênçãos que Cristo nos faz desfrutar nos lugares celestiais. 2.3 Uma obediência dolorosa. A esperança não anula a dor das perdas. Ela apenas nos capacita a não sermos destruídos pela dor. A fé de Abraão o fez obedecer, mas não anulou a sua dor. Será que Abraão, ao ouvir o pedido de Deus, foi satisfeito, feliz, louvando? Uma coisa eu digo sem medo de errar. Ele foi convicto de cumprir o pedido ou a ordem de Deus. Mas ele tinha no seu coração uma certeza de que o Deus que exigiu o extremo de você, ou dele, também era o mesmo Deus que tinha o poder de recompensá-lo, trazendo de volta o seu filho e entregando-lhe em suas mãos. O que nós temos de disponibilidade nas convicções que falamos, na fé que professamos e no Deus que anunciamos, será que eu confio mesmo no que falo? Ou eu apenas falo? Porque ao chegar ao pé do monte, Abraão disse: fiquem aqui falando com os seus servos. Eu e o rapaz subiremos e adoraremos e voltaremos. Querido, mas no coração dele, a Bíblia nos mostra que ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Observe que ele não ia apenas ferir, ele ia executar. O texto nos mostra que ele fez o altar, montou a lenha no altar, amarrou o menino no altar e estava disposto a sacrificá-lo para Deus. Mas a Bíblia me mostra no pé do monte, ele estava fazendo confiando que o Deus que lhe deu ordem é o Deus que cumpriria além do pedido. E essa revelação aparece em Hebreus, capítulo de número 11, do verso 17 ao verso 19. Em algumas traduções você vai ler essas palavras: Abraão, pela fé, não levou em conta
mas sabia que Deus era poderoso para lhe entregar Isaque de volta, ressuscitando dos mortos. Você confia mesmo em Deus? Você acredita mesmo que Deus é capaz de lhe surpreender? Que nas suas percas, nas suas dores, nas suas noites escuras, Ele pode trazer um novo dia para você desfrutar? Ele pode colocar um novo cântico em seus lábios, um cântico de louvor a Deus? Deus não apenas exige de mim e de você. Ele exige posição, Ele exige obediência, Ele exige renúncia. Mas Ele recompensa, atribuindo, cumprindo, fazendo com que nós vivamos grandezas de Deus. Seja obediente a Deus. Vamos cumprir com o propósito de Deus. Vale a pena. Renuncie o que tem na minha e na sua vida que atrapalha o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Aqui não está tratando de religiosidade. Aqui está tratando de relacionamento. Não interessa como eu imagino Deus. Ah, eu pertenço à religião tal, esse é o meu Deus. Ei, a Bíblia diz que existe um só Deus. Um só mediador entre o homem e Deus, é Cristo Jesus. A Bíblia diz que há um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. É Ele que sustenta a minha e a sua vida. É Ele que comanda e domina e controla todo o universo. A vida não depende de tecnologia, de modernidade, da ciência. A vida depende de Deus. Viva a intensidade de Deus na sua vida. Tópico de número 3. A providência. A Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. Confie em Deus. Disse Jesus, ou melhor, disse João a respeito de Jesus. Ele é. Antes que qualquer coisa existisse, Ele é. Sem Ele, nada do que existe existiria. Existe tudo por causa dEle. Ele é Deus. Ele é o verbo de comando. Ele é o verbo do poder. Ele é o verbo da criação. Ele é o verbo da sustentação. Ele é o verbo da fonte da vida. Nele está o meu hoje e o meu amanhã. Você crê nisso? Esteja disposto. Não se preocupe com sua vida, porque diz a Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3,
o verso de número 4. Que Cristo é a minha vida, ou a minha vida está em Cristo. E quando Ele se revelar, eu desfrutarei dessa vida. Você crê nisso? A providência provisória. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente que em seu coração, no coração de Abraão, Abraão já havia oferecido seu filho a Deus no altar. A ação neste caso seria desnecessária e, obviamente, absurda. Na obediência interior, a provação da fé, a fé foi provada. Tendo a fé sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer. Querido, eu posso lhe afirmar sem medo de errar. Todas as coisas já estão disponíveis para que eu e você nos desfrutamos disso. Mas é necessário nós amadurecer. É necessário nós nos estruturar. É necessário que nós passemos por experiências para que nós mesmo descobrimos aquilo que nós não sabemos viver e não percebemos se está em nós. Deus sabe da minha e da sua estrutura, mas Ele quer que eu viva, que eu descubra isso. Eu confio mesmo no propósito de Deus? Eu confio mesmo no que Deus é capaz de fazer na minha vida, ou eu só falo? Então a Bíblia diz que a minha fé tem que gerar em mim esperança, experiência e paciência. E como eu desenvolvo isso na minha vida? Passando por momentos de provação. Como é que eu e você reagimos diante da dificuldade? Diante de um insulto? Diante de uma dor que estamos vivendo? Diante de uma perca? Como é que eu e você reagimos? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? É só quando a mesa está posta? É só quando eu vejo os meus inimigos serem humilhados? É só quando eu oro e Deus responde? Deus para mim é só isso? Ou Deus, quando se silencia para mim também, Ele continua sendo Deus? Ou Deus, quando Ele permite que eu passe por processos dolorosos, Ele continua sendo Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? É um Deus que, quando a morte nos rodeia, quando tudo fica escuro, eu continuo dizendo: Deus está comigo? Lembra do Salmo 23 e o verso de número 4? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra de morte, ou da morte, não temerei mal algum, ou eu não tenho medo de nenhum mal, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Lembra de Jó, capítulo 19, o verso 25? A situação em que ele se encontrava, ele elevou a sua voz e gritou para os seus amigos
e para quem estava em sua volta, dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará e me dará vitória. Mas os versos seguintes você vai ler essa expressão: mesmo que o verme coma a minha carne e sobe só a pele dos meus dentes, os meus olhos verão o Senhor. Você tem essa convicção? É essa fé que lhe conduz nas veredas da dificuldade? Pode ler lá, você vai encontrar essa expressão. Você tem convicção de que, independente do que está lhe rodeando, das ameaças que lhe sobrevêm, que os seus olhos verão o Senhor? Será que eu tenho? Temos que ter. Temos que viver. Temos que confiar, afinal, Ele é o Deus, o Senhor soberano dos céus e da terra. (3.2) A providência definitiva. A providência provisória no caso de Abraão, que foi um carneiro entre os arbustos, apontava para uma providência definitiva, que foi Cristo, o Cordeiro morto no madeiro. Isaque, em obediência ao seu pai e a Deus, subiu ao monte Moriá, carregando em seus braços as lenhas para o seu próprio sacrifício. Oh, glória! Ali estava acontecendo um cenário apenas para uma vida ser sacrificada. No Calvário aconteceu um sacrifício não para uma vida, não para uma família, não para uma sociedade, não para uma nação, mas agora as portas estão se abrindo, um caminho foi aberto e um caminho vivo para toda a geração em que vivemos, para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna depende da sua obediência a Cristo. A vida eterna depende da sua intimidade com Cristo. 3.3 A ressurreição do Filho sacrificado. Não só a decisão de Abraão sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do Cordeiro insubstituível, que é Cristo, como a certeza de que ele voltaria com seu filho Isaque apontava para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Irmão, você ainda crê na ressurreição de Cristo? Você acredita que a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com você? Você acredita mesmo que depois do amanhecer do sábado, ou seja, pelo domingo de manhã, a sua vitória estava garantida? A Bíblia diz que depois que Cristo padeceu e morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E passou 40 dias falando acerca do reino de Deus, instruindo seus discípulos. E no final desses 40 dias, no Monte das Oliveiras, mais de 500 pessoas contemplaram a elevação de Cristo aos céus. E após dele se esconder sobre a nuvem, os anjos deixaram um alívio, um consolo para os seus discípulos.
varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viram subir, ele vai voltar. Você ainda crê nessa promessa, irmão? Meu amigo, é um evento que vai marcar a história mais uma vez. Cristo vai voltar para buscar a igreja que ele comprou com seu sangue no Calvário. Hoje nós vivemos um evangelho fajuto, irmão. Um evangelho que não se pode falar de pecado, um evangelho só de prosperidade, um evangelho que as pessoas usam para enriquecer. Ei, o evangelho é novidade do reino de Deus, é uma promessa, é uma mensagem de esperança de um novo dia. Independente como esse mundo ande, independente se está o sol quente, se está chovendo, se está de noite, se está de dia, a mensagem do evangelho ainda é: Cristo vai voltar. Almas, vidas, famílias, pessoas precisam ser alcançadas pela mensagem genuína do evangelho. Não é uma mensagem de profecias humanas que não passa do teto. A mensagem do evangelho ainda faz conexão com o céu e ainda resgata pessoas do lamaçal do pecado, dos lugares escorregadios, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Essa é a mensagem do evangelho. Proclame o evangelho genuíno, porque esse evangelho precisa ser pregado em todo o mundo como testemunha de que Cristo veio e que Cristo vai voltar. Essa é a mensagem de Cristo. É a mensagem do evangelho. A mensagem que salva, a mensagem que exige arrependimento, a mensagem que exige perdão, a mensagem que revela o amor de Deus para com a humanidade, para com o homem, como ser humano, mas a mensagem que aponta para o juízo de Deus contra todo tipo de pecado. O evangelho não é um sonho, não é um conto, não é um poema, não é uma fantasia, não é uma fábula. O evangelho ainda é a verdade de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para cada vídeo você receber e meditar. Compartilhe essa mensagem. Vamos alcançar vida, porque Jesus está voltando. Que a paz de Cristo seja o árbitro no meu e no seu coração, diante de tantos conflitos e guerra. Vamos descansar nele, porque ele ainda é o príncipe da paz e o Pai da eternidade.